Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Influência com Sotaque. Eu estou com o mestre da publicidade, Musa, está aqui e a gente vai bater um papo muito bacana com um cara que tem mais de 30 anos de história e que eu tenho certeza que tem muita provocação para a gente falar de criatividade, mas principalmente de Brasil. Brasil é a nossa pauta aqui, é o nosso conteúdo corriqueiro, mas é o conteúdo de provocação constante com esse mercado que cada vez mais está entendendo e entende, quer cada vez mais trazer essa multicultura desse país continental. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A gente estava ali fora falando de todos os trabalhos que vocês já fazem, né? E eu acho que é isso. Acho que é provocar uma das coisas, um dos hábitos que a gente fala muito de David Ogilvy, é a curiosidade, né? E quem é que tem curiosidade de saber o que acontece, às vezes, no outro bairro? A maior parte das pessoas, às vezes, não tem, não conhece, não sabe. E a gente lida com isso, com essa Diversidade. Com esses sotaques diferentes. Musa, 30 anos de publicidade, muita coisa passou. Né? Comecei muito cedo, comecei com uns 12, 13 anos. Eu ia te falar, achava que era com 8, porra. Mas muita coisa passou, e eu acho assim que antigamente você colocava na televisão, o Brasil todo estava ligado ali, né? A preocupação era como conseguir gerar uma conversão, uma conexão de marca. Hoje os desafios são muito diferentes, né? Na verdade, você tem o mesmo desafio de conseguir conquistar o consumidor e gerar valor de marca, mas os meios são diferentes. E para chegar em vários lugares, você precisa ter vários formatos de chegar com sotaque nesses lugares também, né? Eu comecei na publicidade aí falando assim, bom, primeiro era completamente diferente, mas o que não era divertido, mas é o que você falou. Alguém manda a mensagem e toda a população escuta. Você tinha 4, 5 emissoras de TV aberta, você tinha revistas e rádios e um pouco de mídia exterior na época. E basicamente era isso. Então o público ele simplesmente recebia, ele não era um agente participativo nem da notícia, nem da campanha, a gente emitia, né? Então, e você tinha aquela capacidade de comunicar. E obviamente você tinha também já naquela época a segmentação. Você tinha, a galera não vai nem saber, mas você tinha a rádio AM, o apresentador. Você tinha a rádio AM, FM. A rádio AM, FM, a rádio do rock numa coisa, o sertanejo. Nichos. Alguns nichos, a rádio te dava isso. As revistas, você tinha revistas ali que falavam com todo mundo, e você tinha as revistas feminina, masculina, moda, lifestyle específicas. Automóvel. Acho que isso ainda continua de certa forma, essa especificidade no meio impresso existe ainda, mas cada vez menos ali, mais o que você vê a transição no celular. E hoje, na verdade, quantos podcasts existem, quantos Spotifys, e todo mundo tem a capacidade de se comunicar e falar alguma coisa. Então, eu acho que é um universo muito mais rico. Sim. Por um lado, que demanda muito mais das agências, demanda muito mais das marcas e uma capacidade de falar de outros jeitos, de outros lugares e de outras criatividades, de outras execuções também. Eu ainda comecei na época um conceito que tinha o conceito do 360, que basicamente se aprovava uma ideia, uma campanha e replicava. Desmembrava em todos os outros Você ia ver pontos. Na caneca, etc. Mas era a mesma mensagem. Hoje, inclusive, tu trabalha com uma mensagem para aquela comunidade ou para aquela região, a relevância é uma, para uma outra região, um outro target, um outro consumidor em potencial, você troca a execução. Então, assim, tá muito mais rico, tá muito mais... E aí eu acho que o que a gente não pode fazer, que eu acho que é um defeito que o mercado publicitário ainda carrega. Não, teve, talvez. Hoje não dá nem para carregar. É de tentar trazer respostas objetivas e decretar isto é assim, né? Uhum. Uma das coisas que eu falo muito assim, tá tudo bem falar não sei. E tá tudo bem falar, vamos descobrir. Verdade. Vamos, entendeu? Então, assim, não precisa ter resposta. Você precisa ter a segurança de virar para um cliente e falar, caramba, não sei, cara, qual vai ser a melhor maneira. Vamos experimentar. E saber explorar. E estar nesse lugar neutro de não achar que o teu algoritmo define a sociedade que você está. O teu algoritmo define o que você vê, o que os outros estão vendo. É muito complexo isso hoje. E eu acho que exige de todo mundo um lugar muito mais de humildade. De ouvir, né? De ouvir, de reconhecer o outro ali nessas nuances todas, entendeu? Porque definitivamente o Brasil, falando especificamente do Brasil, não é o algoritmo do celular que está na casinha de cada um aí, não é não.
Óbvio. E, cara, assim, eu sou cearense, né? Eu comecei na publicidade há 16 anos atrás, como veículo, uma revista impressa, focada no Nordeste. E fui mudando muito minha história e fui entendendo mais ou menos o que é realmente onde meu cliente queria ir, qual era o ecossistema, mas eu senti uma dor muito grande. Eu nunca sentia que a publicidade falava, nunca chegava para mim, eu não me sentia representado, não tinha identificação. E aí surgiu essa história do sotaque, da influência com sotaque e dessas provocações, né? De realmente a gente conseguir fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que a gente fala. Porque, cara, obviamente, a forma como um paulista fala é diferente da forma como um cearense fala. Que é diferente da forma como um cara Mesmo dentro de São Paulo, vários sotaques, E aí que né? eu ia falar. O interior de São Paulo é diferente do sotaque da capital. Que do lado é o Rio de Janeiro, que já é diferente. Então, até o paulista tem sotaque também. Na tua opinião, assim, em que momento a publicidade começou a entender que não dava mais para encontrar só um formato de falar e que a gente precisava realmente ser humilde, descer um pouco do pedestal e entender que a gente precisava falar com todos os sotaques para conseguir gerar conversão real? Eu acho que a publicidade, de certa forma, sempre entendeu isso a partir do anunciante. Eu vou dar até alguns exemplos lá atrás. Eu me lembro que um dos primeiros projetos que eu trabalhei, vou pegar a Unilever como exemplo, podia usar a Magazine Luiza. Então, depende do negócio que você está, você tem essa regionalização dentro do próprio negócio do cliente, né? Então, eu me lembro que a Unilever, principalmente, eu citei aqui, eu não fiz parte, não era nem da Ogilvy, mas eu era parte de um grupo lá, isso foi em 97, por aí, 98, se não me engano, que a gente foi entender a beleza nas comunidades brasileiras. Dentro chama comunidade, o que a gente chama de favela, etc. Sim. Então, e não foi só em São Paulo. Aí eu trabalhava muito com Unilever nessa época, então a gente, desde a parte de lavanderia, desde sabão em pó, com Minerva, com Omo, com Comfort, até com beleza mesmo. A gente tinha shampoo, a gente tinha ali cera, enfim. E você ia entender as nuances do que significava beleza. Então, e a Unilever, eu não me lembro o nome do projeto, mas era como que visita mesmo de entrar, de levar as pessoas para os lugares, verem, entender. Você pega a Magazine Luiza, quer dizer, todo o varejo, ele existe a partir da regionalização, né? A loja de tal cidade, a loja de tal cidade. Eu comecei antes da Ogilvy ainda, trabalhando no mercado imobiliário. Jura? Opa, dei nome de Conta a tua prédio. história. Conta a sua história, assim. Depois, assim, foi no mercado imobiliário, mas tu sempre quis ser publicitário. Sempre quis ser publicitário. Eu tinha um tio-avô, que era o único pessoa da família do meu pai. Ele começou como office boy de uma agência na época Thomson, no princípio do mercado publicitário brasileiro. E ele foi padrinho do meu irmão, era o único tio, a única pessoa da família. Meu pai era filho único, tal, não tinha nem o pai dele, nem a mãe vivos, era a única conexão que eu tinha ali. Estamos falando da década de 70. Eu morava aqui na Berrine, no Brooklyn, na verdade, que era também ali, não tinha prédio, não tinha nada. O que você tinha ali era casinhas e bem, bem tradicionalzinho mesmo. E 2, 3 vezes por ano ele passava lá e sempre assim, era uma pessoa que acabou fazendo uma carreira de mais de 50 anos na Thomson, saiu desse lugar aí que eu tô te falando, de office boy até presidente acho que ele foi presidente da América Latina até. Caralho. Exatamente. E aí morava no Rio na época, acho que a sede principal nessa época era no Rio. E vez ou outra ele vinha para São Paulo e viajava. Numa época, imagina, a gente não tinha grana, não podia nem sonhar em viajar do país. E ele voltava assim, não, fiz uma reunião em tal lugar, aí vinha com uma Um coisa, presentinho. uma história, e contava as histórias das filmagens. Olha, a gente está trabalhando para um cliente assim, lançando uma margarina ou lançando tal coisa. Aquilo foi entrando na minha cabeça. E nessa época também eu assistia muita televisão. E um dos seriados que eu mais gostava era a Feiticeira que tem a Tabata, a Samantha. Depois o cinema relançou a Feiticeira, mas era uma série de 1950, 60. E a feiticeira era uma mágica que vivia num mundo normal, tinha uma filhinha, tinha a sogra, o marido dela era publicitário. Então, todo capítulo, alguma coisa da tensão da família também desdobrava dentro da agência. Ele tinha uma campanha para resolver e sempre ele ia para casa e conversava com a mulher e ela dava um jeito de resolver o drama desse marido publicitário através da mágica, Não entendeu? acredito, cara. Então, foram os dois elementos que me fizeram, nessa época, tá ligado em publicidade. Então eu via muita televisão, era muito ligado desde, sei lá, tô falando, eu tinha 10, 11, 12, 13 anos. Então eu sempre falei, vou fazer publicidade, vou fazer publicidade. Tinha um exemplo próximo que me ajudou a sonhar.
e que me ajudou a inspirar mesmo, talvez não achando que, mas enfim, serviu para isso e tinha essa coisa aí, tanto que eu uso sempre essa referência da feiticeira porque é muito forte, entendeu? E às vezes é isso, às vezes você precisa de mágica, mas não é mágica, você precisa dessa humildade de sempre você estar começando de um lugar novo, e ainda mais agora, com toda a tecnologia disponível, com todas as mudanças que a sociedade vem passando por conta da tecnologia, por conta de rede social, você tem que estar num lugar de assim, buscar entender o outro e saber que não importa se eu tenho 30 anos de carreira e você tem 15, o outro tem 10, tem 5. O que a gente talvez eu saiba um pouco mais é observar as pessoas. Mas é nesse elemento, é ver como é que o mundo está afetando a vida das pessoas e como é que elas estão usando as coisas ou reagindo às coisas e essas nuances. É sobre entender de gente, porque escrever um livro de publicidade hoje, desculpa, a gente está fazendo história enquanto ela acontece porque essa base está mudando, né? Eu na faculdade, fiz faculdade de comunicação, mas não dá tempo. Você começa a escrever um livro hoje, Já daqui a mudou 3 meses pode ter Já ficou mudado velho. tudo. Lembra do Clubhouse, Aham. que foi um pop-up recente de 2 anos? Assim, surgiu o Clubhouse, a reinvenção. Não, peraí, o É a nova Clubhouse rede social, nada papapá. mais é uma rede social que era um rádio que você entrava ao vivo e que foi um flop e sumiu, entendeu? Mesmo o quanto que já mudou os próprios Instagrams da vida, O tempo X, todo. Twitter, o uso que O as pessoas Snap, por fazem, exemplo, que foi uma que foi explosão uma ali, que trouxe a explosão. vida real, tal. Exatamente. E cada dia com alguma outra coisa. Então eu acho que é desse lugar que a gente tá. E que eu acho que assim. A gente tem que se acostumar com o não saber. E saber entender que vamos usar. Vamos fazer e vamos entender como as pessoas estão usando. Acho que as ferramentas para a criatividade, elas estão aí, nos ajudando cada vez mais, entendeu? Cara, é engraçado. Toda vez quando eu vou conversar com um publicitário, assim, que tem uma experiência, que tem realmente um bagagem, ele fala muito de humildade, de saber ouvir. Assim, é impressionante. Parece que Alguns mentem, né? Precisa ser de verdade tem, isso. né, é de verdade. Eu não sei com quem você falou, mas alguns só falam da boca para Não, fora. mas, Musa, eu acho que é legal esse pensar. Esse pensar de ficar olhando, de observar. Você falou uma frase que é fazer boa publicidade é entender de pessoas. Né? Tipo, como é que você consegue entender de pessoas? Qual é uma dica que você dá, além de ouvir, para entender de pessoas? É ter diversidade no time para que outras Não, pessoas eu vou também começar de um entendam? lugar mais difícil que eu acho. Para entender de pessoas, cada um tinha que tentar se entender, que é um processo Porra. absolutamente difícil. Aí foi pancada. Entendeu? Aí foi Porque pancada. esse lugar de olhar para o outro e julgar o outro é muito simples, muito fácil. Tu pode fazer isso olhando para uma série, olhando para uma pessoa. Agora, se entende primeiro. E essa jornada de compreensão individual é a mais difícil. Então, quando você se entende, entende as suas fragilidades, os seus medos. Mas eu digo entender, assim, entender mesmo, tá? Ah, então como é que você acha isso? É pela terapia? Cara, sei lá, eu desde muito Encontra cedo. teu formato, pô. Você vai, eu usava várias coisas. Eu tinha um avô que era espírita, a minha mãe católica. Eu usava recursos. Com 17 anos eu fazia tarô com astrologia no mesmo lugar. Então eu estava sempre investigando essas Essa busca questões do autoconhecimento. do autoconhecimento. Porque a hora que você se conhece, você começa não a se reconhecer no outro, mas também entender um pouco mais do outro. E outra coisa, viver, né? Viver e trocar experiência. Porque muitas vezes eu posso emitir uma opinião específica, mas eu nunca nasci no Ceará, montei um negócio em Fortaleza, comecei a sofrer o que é nascer em Fortaleza, estar em São Paulo, tá? Agora, se eu falo com você, eu falo, puta, minha família é de Limeira, eu estava no interior de São Paulo. Você começa a entender esses lugares, mas aí eu tenho que me expor. Quem é que está de verdade disposto a se expor? A Para ser si mesmo. vulnerável sem ser superficial. Porque o vulnerável virou também Virou. virou uma palavrinha bonita. Ela é uma palavra importante, mas as pessoas estão usando de Então, qualquer mas a jeito. primeira vulnerabilidade que tem que ter é sobre você mesmo se olhar e falar, cara, sou ruim nisso aqui, tô sofrendo por causa disso. E a gente é muito bom em culpar o outro. A gente é muito bom de desviar a rota e falar, não tô fazendo por causa desse aqui, por causa disso aqui, minha vida tá ruim por causa desse, por causa daquilo, porque não acontece. Peraí, entendeu? Vamos olhar para dentro primeiro. Então, a hora que você se entende o que você quer. E o que é bom para mim pode não ser para você, e tá tudo bem. Agora, hoje também, com esse excesso de coisas e de escolhas e de possibilidades, eu acho que está cada vez mais difícil as pessoas entenderem isso é para mim, isso não é para mim. Uhum.
Porque, nossa, é tão legal esta mesa aqui, todo mundo achando tão legal, talvez eu queira uma mesa dessa. E a comparação. Né? É a comparação. Esse é o grande, então, a acho que, grande assim, problema do momento é a comparação. Então, assim, eu até falei outro dia num outro papo que eu tava tendo, num outro podcast, assim, acho que o grande desafio, se tivesse um conselho, não é que eu tô dando aqui, não, eu falo isso pros meus filhos. Eu falo, tenta se conhecer. E mesmo que você descubra que você é diferente do que as pessoas estão achando que é legal, se banque. Comece a bancar. Sei lá, vou dar o meu exemplo. Eu entrei na faculdade e tal, tinha 17, 18 anos, na época, isso foi em 90 e bolinha, tá? Era o auge, surgimento do rock pesado, assim, tipo Ah, agora eu esqueci. Fala aí. Eu sou ruim de rock. Tá, Aí. mas o rock pesado. Não, os Philadelphia lá, o álbum do bebezinho lá do Nirvana, tá. Era o ápice desse. Era o ápice. Eu entrando na faculdade com 17 anos, acabando de fazer 17 anos. Cara, gostava de Fábio Júnior e sertanejo. E aí? E aí, no dia 1, eu falei, cara, eu gosto de Fábio Júnior. Ia no show do Fábio Júnior. E ia numa boa, e assumia. Era fácil? Não. Alguém ia me zoar? Se bancar que você tá falando é bater no peito e falar, eu sou assim, pronto. E eu sustento. Ser autêntico, eu sustento assim, tá tudo bem. Acabou que eu levava as pessoas no Chitãozinho Chororó, no Fábio Júnior, no. Que aí já vem um publicitário que é de convencer e mostrar e vender a tua. Porque o legal naquela época, assim, você tinha pessoas ali na SPM nessa época de diferentes áreas, né? Você tinha o pessoal do ABC e tal, tinha vários amigos de Santo André, São Caetano. Cara, quantas vezes eu fui sair lá na Avenida Goiás, em São Caetano, fui conhecer o que tinha lá, a vida da galera ali. Então, eu sempre fui muito aberto para, não é para experimentar, mas para entender o outro. E tudo bem, puta, a Musa gosta de Fábio Júnior, beleza, vamos num show, juntava uma galera, e é verdade isso que eu tô falando, entendeu? Cara, eu não imaginava isso, tu acredita? Só que é o que eu tô dizendo, não era o fácil é falar, pô, tocar guitarra, Nirvana, eu tocava gaita, mano, e eu saía, outra coisa, todo mundo fumava, todo mundo isso. Eu não queria fumar cigarro tal, mas assim, eu fumava cachimbo. Por quê? Não tinha Ogvi na minha vida, o David. Eu fumava cachimbo, eu saía com um cachimbinho desse tamanho. E eu tomava pinga, porque eu não gostava de tomar cerveja. Então, você pode não tomar cerveja, eu não gosto de tomar pinga. Além de ser mais barato, né? Você toma uma garrafa de pinga, gasta o equivalente a três cervejas. E já faz o efeito, é maravilhoso. E tudo isso é verdade, porque a pinga tinha história comigo do interior, do meu avô, que tinha as pingas na casa dele, e eu trouxe as pingas para São Paulo. Então, assim, para mim. E é muito difícil você eu tenho filho adolescente, é muito mais difícil você, adolescente, assumir posições do que você gosta ou não gosta. É uma fase que você não tem essas respostas. E é uma fase que você quer pertencer ao grupo, né? Então, porra, imagina, eu vivi aí um pouco mais para trás, aí já mais criança. O adolescente mais autêntico, muitas vezes ele é o revoltado. Mas não precisa ser revoltado. É isso que eu tô falando. Porque assim, você precisa entender o que você gosta. Eu sempre tive instrumentos que me mostravam quem eu era. Seja a minha família, que me ajudou a botar essa referência, e sejam coisas que me serviram de autoconhecimento, entendeu? Porra, eu vivi com 12, 13 anos o surgimento de 12 não, 11 para 12 do Michael Jackson, do break, né, do dance para trás lá do Moonwalk, as festinhas, tinha que saber, como é que eu com quase 2 metros de altura já com 12 anos ia fazer um moonwalk e andar de jaquetinha vermelha com aquele, não ia rolar, entendeu? Entendo. E ali, assim, eu sofri. O que eu gosto aqui? Me salvou um pouco o esporte. Aí me salvou, porque nessa época eu jogava vôlei, basquete, futebol. Brigava bastante também, batia nas pessoas. Tinha uma coisa mais assim. Mas não é a revolta da revolta. Eu acho que é ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Por quê? Porque elas vão ter que tomar e vão ter uma quantidade de escolhas infinitas hoje na vida. Porque a vida está nesse lugar. Quero assistir um filme. Porra, na minha época, mano, era muito fácil. O que tá no cinema? Os Trapalhões, nas férias. E uma. É real. Assisti todos os filmes dos Trapalhões. Eu assisti também. Assisti todos, né? Só que a gente tinha um repertório de escolhas muito menor. Então era muito mais limitado. Fácil, não é nem se conhecer, você estar confortável em determinados lugares. Bom,
machuquei o joelho, caí jogando bola no cimento. Legal, passa água oxigenada do metiolate, vai arder, vai não sei o quê. Mas é o que tem. É verdade. Hoje, você tem no SR, ralei o joelho. Você vai no 1012 TikTok já. maneiras de curar a ralação do joelho. Agora eu vou pegar um exemplo de filme. Se você abrir, você tem a assinatura de uma Netflix, ou da Netflix, da Prime Video, ou da HBO Max, você tem 1,5 milhão de filmes ali, você passa a vida para escolher. E não consegue. Agora, como é que você consegue escolher? Se conhecendo, porque aí você vai escolher a partir daquilo que você vai ter mais instrumentos aí, se eu gosto, se eu não gosto. E até para saber o que você quer, porque muitas vezes assim, não, eu não preciso ter determinada coisa. Talvez o Vinícius precise, talvez uma das meninas ali precise, mas ela sabe, porque você não vai poder ter tudo, você não vai ter todo o dinheiro do mundo, porque sempre vai ter alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente, melhor, mais isso, mais aquilo. Então saiba quem você é e busque o seu melhor nessa trajetória. Daí eu acho o caminho para começar a entender o outro e esse processo de autoconhecimento. Porque se você fez essa jornada, fica mais fácil você. E, Musa, eu acho que isso é pra tudo. Por exemplo, quando a gente fala hoje de influenciadores que fazem sucesso, são aqueles caras que saem de cima do muro e são autênticos. Né? E trazem, de fato, alguma coisa. E E aí- acreditam em alguma coisa. E porque assim, alguém que acredita em alguma coisa. Claro que assim, tem coisas absurdas e que a gente não vai botar na caixinha. Porque senão alguém vai falar, não, pode ser qualquer um, podemos acreditar nisso. Não, é aí disso que também nós já é estamos loucura. falando. A gente tá falando. A gente tá. Alguém chegar e falar assim, o mundo é plano, a Terra é plana, tá? Não é disso que nós estamos falando, Não, entendeu? não, a gente tá falando de uma coisa muito mais profunda, né? A gente não tá falando de burrice. Porque também tem são- coisas que são burrice. que são coisas diferentes. E que também é moeda comum hoje, né? Sim. Porque quanto mais gente fala, mais bobagem, mais burrice, mais hoje qualquer um se encontra. Pode ser um absurdo se eu entrar na internet e vou achar alguém que acredita verdade. que coçar a careca assim é bom pra ficar mais no seu. Que vai nascer Criamos cabelo. uma nossa, né? Antigamente as lendas urbanas elas demoravam às vezes décadas para virarem lendas urbanas, né? E então, assim, eu acho que esse é um grande processo para que a gente possa fazer melhor as escolhas. E se o indivíduo souber fazer melhor as próprias escolhas, ele vai ter menos ansiedade. Se ele tiver menos ansiedade, ele vai julgar menos. Se ele tiver menos ansiedade, ele vai estar mais feliz com aquilo que ele tem, e não com aquilo que ele não tem. E ele vai estar usando comparações reais para ele. Porque eu adoraria falar assim, gente, eu e o Brad Pitt somos primos, assim, dá para ver? Adoraria. Sim, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Porque todo mundo nasce com uma limitação. Só que eu prefiro falar assim, todo mundo nasce com um potencial. E aí é o que você falou. O grande influenciador tal é o cara que consegue ser autêntico da verdade dele. E as pessoas E se porque- conectam a isso Isso. pela autenticidade que ele traz. Isso. Só que o que mais raro hoje, para mim, é a autenticidade. Porque, na verdade, existe uma busca de aceitação e de palmas generalizada. De fazer parte de um pensamento cada vez menos autêntico e mais coletivo Sim. e igual. Mas, Musa, eu acho que a gente tá vivendo um momento, mesmo que seja inconsciente, que hoje a fase que a gente aqui da Sotaque denomina do marketing, a gente chama de influência identitária. As pessoas querem criar identificação. Elas querem criar identidade com você. Porque é assim que se forma uma comunidade. Sim. Antigamente, você criou aspiracional. Chegava lá, cara, puta, quero ver a vida do Musa, foda, o cara viaja. Hoje eu quero me conectar com isso que você tá falando aqui agora. Você tá trazendo muita informação e eu tô concordando contigo, eu vou me conectar e vou me tornar um membro da tua comunidade. As marcas também precisam surfar nessa onda para criar conexões reais com o seu consumidor. Ou não. Não, total. E a marca não precisa ser uma coisa só. Desde que seja de verdade, ela faça aquilo que ela preconize. Acho que esse é o ponto. E outra coisa, eu posso me identificar com alguns aspectos de determinadas pessoas e outros não. E tá tudo bem. Essa identidade, ela não precisa dar um match de 100%. Não, não mesmo. Você pode ter um pensamento crítico sobre qualquer coisa. E este pensamento crítico vai fazer com que mesmo a gente É se muito difícil identificando- você ter uma identificação unânime com alguém. Mas é isso que, em teoria, As pessoas buscam. buscam utopicamente. Tá. Entendeu? Eu não vou entrar aqui na seara nem política, nem nada disso. A gente falando nesse universo de marca. Eu posso fazer uma campanha que eu falo com uma mãe de família tradicional,
que eu me identifico com aquilo e com determinados valores, e ao mesmo tempo eu vou falar com uma família que é completamente diferente, vindo de uma outra formação. Tá. Formação de escolhas sexuais, de filhos, o que une essas duas coisas? Eu posso habitar esses dois mundos. Tem uma coisa em comum, que é o amor estar ali presente nos dois lados. Por que uma marca não pode aí? Ela não vai dar match em 100% aqui, nem 100% ali. E essas comunidades têm que entender isso também. Porque o que a gente busca é uma utopia. Busca numa relação de... Pode ser numa relação de namoro, de casamento, de qualquer coisa. Pode ser numa relação de filho, numa relação de amigo. Quem falou que você precisa ter uma identidade total com aquilo que você está se relacionando? É por isso que as pessoas acabam. É por isso que as pessoas acabam as relações. Mas é utópico. É utópico, mas é porque as pessoas elas querem a fricção e ter afinidade 100%. Não existe. E não existe. Não existe. E a fricção também existe, a resiliência também existe, porque hoje eu vim aqui, eu estar aqui contando a minha história é muito bonita, mas porra, ao longo desses 30 anos, posso te garantir que umas 112 vezes eu tentei desistir e falei, não é para mim. Por quê? Não vai dar certo. Porque a dificuldade é parte de qualquer processo e o tempo é parte de qualquer processo. Só que o mundo ele foi para um lugar onde, claro, bacana, a gente tem cada vez menos fricção, cada vez menos aspereza, entendeu? A pele tem que estar sempre lisa, a experiência digital para eu achar o filme tem que ser instantânea e rápida e fácil. Então, a arte, muitas vezes, ela tem a superfície cada vez mais lisa, então a gente está diminuindo a fricção. O princípio de uma startup de tecnologia, qual que é? Vou tirar a fricção do processo. Isso aí. Muito bem, a gente pode fazer isso, é bom para a vida. Só não vamos esquecer que a vida é real e as coisas acontecem dentro de um modelo que vai te trazer desafios e fricções e que você tem que estar preparado para encarar, entendeu? E às vezes, assim, é isso aí, vamos fazer churrasco, legal. Uma costela assada 6 horas no bafo, precisa de 6 horas. Não dá para eu criei aqui a nova panela de costela no bafo que faz em 6 minutos a costela de 6 horas. Então a gente também tem que estar habituado ao tempo e achar legal, porque o tempo também nos ajuda a conseguir minimamente processar o que está acontecendo. Porque hoje, uma das coisas que eu mais sinto dificuldade, principalmente... Não pode ser, estou falando do trabalho aqui, não estou julgando geração A, B, C ou D, não. É o tempo de reação. Às vezes a gente tem que ter um tempo para contemplar e se entender. E esse tempo, às vezes, você não tem. Talvez eu vá dar uma resposta mais rápida que você, porque eu talvez me conheça melhor e talvez tenha mais tempo fazendo a mesma coisa. Essas são as 10 mil horas, tem até uma teoria que fala sobre isso. Mas o ponto aqui tem coisas que a gente ainda não entende que a gente pode conseguir dar um tempo de respirar e observar, entendeu? Você pega jornalismo, vamos pegar um outro exemplo, pega um jornalista. Antigamente, você tinha lá, você escrevia matéria hoje, você mandava, ia para o jornal, você ia no dia seguinte. Hoje, nós estamos aqui, começou a pegar fogo ali, faz de conta que a gente é uma redação, eu já tenho que ligar a câmera, entro no ar ao vivo, falando, tá pegando fogo, tô vendo a fumaça, eu acho que a menina falou, bababá. E aí, você não teve sequer tempo de apurar, descobrir, sentar e processar. Então, você fala 10 coisas. Né? Então, de novo, a gente perdeu um pouco, eu sou totalmente favorável, né? Não é de dar aquele respiro para você processar, não é nem contemplar aqui. Você precisa pensar, tem aquele tempinho de processar as coisas. E tem muita coisa acontecendo. Mas o que tu tá falando, quando a gente fala de entender de pessoas, é um pouco disso. Tipo assim, o seguinte, beleza, cara. Eu entendi que a geração Z, por exemplo, ela não dá tempo para as coisas serem percebidas. Tem que ser instantâneo. Como que isso muda dentro da agência? Essa é a minha loucura de querer entender. Tipo assim, cara, hoje, se eu fizer uma propaganda que nos 3 primeiros segundos eu não segurar ali 100%, as pessoas já vão passar. Né? E vai mudando o comportamento das pessoas e entender essas pessoas para fazer a verdadeira publicidade é algo muito maluco. Porque você vai ter que realmente entrar num momento meio... É quase uma sociologia, que você tem que entrar dentro desse universo. Eu acho que vamos lidar com o fato. Eu não estou aqui para mudar a sociedade, eu estou aqui para entender. Isso. Hoje as pessoas estão
Hoje a briga de atenção é infinitamente maior do que há 20 anos atrás, do que há 10 Era anos isso atrás. que eu queria saber. E a briga de atenção é até muito pior hoje do que ontem, Sim. né? Você lança uma campanha num dia e aí tem o atentado nos Estados Unidos, acabou, todo mundo está falando daquilo. Hoje uma história hackeada em uma crise dura 10 minutos e não 10 meses. Antigamente, uma crise de reputação ela era construída em um ano, consertada em 5. Hoje você tem, numa semana, a crise de reputação e tudo. Então, São os microcancelamentos. só que a gente tem que entender isso e lidar com uma nova capacidade de se comunicar. Chamar atenção em 3 segundos. Vem cá, senta aqui. Presta atenção nisso. Olha, entender as pessoas, porque eu não vou brigar contra as pessoas com que elas são. Ninguém vai conseguir mudar tudo. E aí a gente tem que estar aberto para falar, é isso que está rolando? Como é que eu faço? E às vezes até oferecer uma alternativa a isso, entendeu? E às vezes a alternativa é falar, enquanto tá todo mundo correndo aí para decidir rápido, a gente parou e resolveu te contar essa história aqui em 1 hora. Senta aí, pega uma água, pega uma Coca-Cola, ou relaxa, porque as pessoas vão acabar se conectando de alguma forma. Não estou falando que é o certo, nem que é isso. Sim, claro. Mas os desafios estão aí. Mas, de novo, vem do quê? De observar como as pessoas estão se comportando. E a geração Z, por exemplo, foi isso que ela viveu. Então, talvez ela vai mudar a hora que ela ficar mais velha, talvez ela tenha que se expor a coisas reais. Você não tem como jogar um jogo de futebol que não seja em 90 minutos, que é o tempo que você precisa. Você não tem como achar uma costela no bafo em 6 minutos e em 6 horas. Então, também estimular a vida real, a vida... Não estou falando fora da tecnologia, a vida de coisas que tomam tempo. O processo manufaturado de alguma coisa, pode ser o artesanato, pode ser o vestido, pode ser um quadro, toma um tempo. Mas agora tem os artistas que fazem tudo com IA, na hora ali... Tá bom, é legal, é uma coisa, mas tem a pintura que não é. A própria fotografia, que ficou instantânea, antigamente tu clicava, pegava um papel, deixava ali. Era um processo. A gente está diminuindo... O tempo dos processos. Não, mais do que o tempo, a capacidade das pessoas experimentarem processos, para elas aprenderem. Então, acho que, de novo, dentro do processo individual de cada um, se dispor a participar ou estar em atividades onde o processo é determinante, talvez te ajude a diminuir a ansiedade, talvez te ajude a tomar uma melhor decisão e te ajude a compreender um pouco mais o tempo hoje, que é completamente diferente do que era quando eu comecei a trabalhar. Né? Tô falando no LinkedIn uma coisa que me chamou muita atenção. Tem criado campanhas que são encaminhadas com frequência. Cara, eu achei isso genial. Vou usar isso pra caralho, assim. Porque eu acho que isso é o que as marcas querem. E quando você consegue fazer uma campanha encaminhada com frequência, você deu um golaço dentro de surfar numa onda viral, né? Que isso vem com toda a capacidade de inteligência, de entender das pessoas, de entender o que é que faz com que as pessoas compartilhem. Eu achei isso genial. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre campanhas encaminhadas com frequência. E não é novo, tá? Lá vou eu trazendo a velhice aqui. Eu na faculdade, quem estudou comigo... Mas acho muito bom, cara. quem estudou comigo lembra, tá? Eu levei a faculdade sempre muito... Gostava, tal, mas eu brincava muito naquela... Eu falei, a gente faz intervalo, galera. A gente tá, na época, né? A gente faz intervalo. Ninguém pega uma revista para ver o anúncio, ninguém tá vendo televisão para ver. A gente faz intervalo. Que caralho vocês estão preocupados demais com tudo isso aqui? A gente faz intervalo. Por quê? Porque desde aquele momento eu sabia que eu estava num tipo que o nosso negócio, para as pessoas normais, elas são coisas irrelevantes, tá? E não relevância nenhuma. Não estou falando para a marca, estou falando para o mundo de verdade. Então o encaminhado com frequência vem daí. Quando sai da bolha do mercado marqueteiro, publicitário, e a sua tia, seu amigo que é médico, sua vizinha que estuda engenharia, não sei, fala, você viu? E comenta da marca ou da publicidade, é o encaminhado com frequência. Não, tudo é bem, quando você mas rompe a bolha. De um DNA que vocês têm, assim, muito bizarro, brother. Tipo, eu acho as campanhas, sabe, você vai no Burger King, você vê uma campanha Burger King, por exemplo, você fala assim, cara, esses caras estão tirando onda. E, tipo, parece que vocês se divertem pra caralho pra fazer aquilo. Parece que é um processo meio que dá tesão, assim, no sentido de criar. Morumbis foi isso, né? Morumbis foi um sucesso também. Porra, foi uma... Caralho, mas assim... E que todo mundo comenta e fala que Dove Sketches da Ogilvy, quando a gente botou as mulheres lá se descrevendo pro
Fudido. Então, assim, mas eu acho que a ambição... Mas isso vem, eu acho, do teu DNA. Porque tu construiu... Não, tem uma galera que gosta disso, Mas é mas... uma cultura. Então, É uma cultura do negócio. Mas Você vai no David da vida e você fala assim, cara, essa empresa tem uma cultura que tá clara pra mim. Ela virou uma marca mesmo. Ela tem uma cultura muito desenhada. E essa cultura nasceu de ti. É não ter problema em se desconstruir. Publicitário, muito tempo, estava muito preocupado. Tem muito publicitário aí, tem muita gente trabalhando na nossa indústria que acha que o legal é estar totalmente construído. Tem um tipo de roupa, tem um tipo de relógio, tem um tipo de lugar para ir, tem um tipo de comportamento. De novo, conecta com a história da autenticidade. Eu sempre fui desconstruído. Desde quando eu não era o CEO, o presidente, o fundador, não. Eu era desconstruído já desde quando eu entrei na faculdade, porque era meu lugar de desconforto confortável. Porque o lugar de conforto eu não tinha. Eu não tinha a grana que as pessoas que faziam a faculdade na época tinham. Eu não tinha... E aí, assim, bom, o lugar de desconforto meu não vai ser de tentar parecer o que eu não sou, vai ser de quem eu sou 100%. E entender o que para mim serve. Então eu acho que eu me achei muito aí. Pô, eu tenho 10 vezes mais altura, sou mais pesado, sou mais isso, mais aquilo. Então eu já vinha de um lugar... personalidade. Tem personalidade. Então essa autenticidade me salvou. E aí eu fui encontrar na Ogilvy, tem uma frase do David Ogilvy que é muito... que eu acredito muito e eu falo e eu acho que é fundamental para todo mundo. A maior vantagem competitiva que a gente tem é sermos nós mesmos. E tá tudo bem ser desgostado. Tá tudo bem alguém falar, porra, não gostei do Musa, pô, gosto do Musa. Se a pessoa não me conhece, ela tá tendo uma impressão. Então esse gostar... Mas tu sabe que isso agora virou estratégia. Então eu tenho que me lançar eu como influenciador. Eu vou te falar, uma grana. Eu vou te falar, juro por Deus. Juro por Deus. Eu ia falar isso. Tu seria um influenciador fudido. O problema é, tu ia criar comunidades muito engajadas contigo, mas também ia criar pessoas que não iam querer ouvir a tua voz. Mas tudo bem, já é o resumo da minha vida, sempre foi esse. Mas entenda, essa é a estratégia. Eu tava vendo um amigo meu, e aí ele foi pro caminho político, tá? Não, tô fora. Tô fora. Mas assim, só pra falar de estratégia. Hoje, até com o algoritmo, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão sendo extremamente autênticas. Isso estão percebendo agora, tá? E elas estão explorando isso de um jeito, gritando com esse assunto. Para quê? Para formar uma base de seguidores de uma comunidade de fato que engaja com você e perder pessoas que não concordam com o que você fala para não estar lá. Porque o CAC fica muito maior. Então o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão sendo autênticas a um nível máximo para afastar quem não concorda e engajar quem concorda. E fazer com que esse engajamento daquela base seja extremamente autêntico e poderoso. Mas eu vou te contar por que eu acho da onde que vem esse desafio. Antigamente, você botava uma campanha no ar ou uma marca falava, você sabia e só enxergava quem gostava de você. Você demorava 6 meses para ver os resultados, mas você só via o lado bom. O lado ruim, eventualmente tu via numa pesquisa qualitativa ou demoraria 1 ano numa pesquisa quantitativa. Hoje o amor e o ódio são instantâneos. E lidar com o ódio é muito difícil. Não estou falando do ódio no sentido ódio. Lidar com a rejeição. Com a rejeição. Ou com todo mundo falando, nossa, eu outro dia vi um comentário, já vivi isso. Ah, nossa, o que esse cara tá falando? Ele fala palavrão demais. Tá tudo bem se não gostar. Assim como tá tudo bem eu falar palavrão. Só que meus filhos, desde que nasceram, eles escutam eu falar palavrão. E tá tudo bem para eles. Não é que eu criei crianças falando palavrão. Não. Eles entenderam, meu pai é assim, isto é assim, isto alguém acha assim. Você vai ser... O ponto todo é muito melhor ser amado por um número X, isso traz o engajamento, isso traz o CAC melhor, etc. E outras pessoas que não precisam necessariamente te rejeitar ou te jogar pedra em cima. Eu não estou nesta polêmica do ativo. Mas isso é bíblico, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Tipo, exatamente. E saiba que para alguém te amar, alguém vai... E outra coisa, a gente não controla o que os outros falam de mim. Isso é uma outra coisa que a gente tem muita... que a gente não é uma sociedade pronta para isso. Mas é porque a gente quer se trabalhar para que menos pessoas falem não, mal. É que a gente deixa de ser autêntico. Isso, e que a gente também tem muito controlador. Que a gente quer controlar tudo. E adivinha o que? A gente não mal controla a nossa própria vida. A gente controla a nossa cabeça, nosso pensamento. Exatamente. Então, assim, essa ansiedade de controle, nossa, o que estão falando? O que será que estão pensando? Esse controle é completamente obtuso e falso e te traz problema.
Sim, você pode controlar o que você está pensando e o que você está fazendo. Se você sabe que a tua área de atuação tá aí, caramba, entendeu? Mas eu Mas, acho Musa, isso, e eu acho que isso traduzido no trabalho, e eu entendo quando o trabalho tem que ficar, às vezes, no meio, porque nem todo mundo tá pronto para isso, nem todo mundo vai querer isso. eu sinto isso muito com a David. Tipo assim, eu olho pra David e eu consigo entender e identificar a personalidade daquela agência. É uma das agências do mercado, das poucas agências que eu olho pra ela e falo assim, eu entendi. Se eu tivesse uma marca assim, eu queria estar na David. As outras agências eu já acho que são muito mais. Elas são mais políticas, digamos assim. Elas têm mais ferramentas, elas são menos nichadas. A David, pra mim, é criatividade. Exato. É isso. Por que que tu decidiu abrir a David e falar assim, cara, eu quero ter uma agência assim? E como é que tu construiu uma cultura tão forte que a gente do mercado publicitário olha e fala, essa campanha foi feita pela David sem saber? Eu acho que nem é mérito meu, tá? Veio muito da cultura do David Ogilvy. Então a Ogilvy tem isso também. O escritório da Ogilvy tem muito isso. Então, assim, a única agência que abriu a porta para mim foi a Ogilvy. Então, assim, eu já tenho uma ligação mais do que emocional, meio de alma aí com o Ogilvy. E aí a David nasceu do quê? O primeiro nome do fundador. O que que era? A gente lançou a David numa época que falar em fundador estava começando, não Uhum. estava. E a gente foi beber na essência do que o David Ogilvy escreveu em 1960, quando ele começou a Ogilvy. E quando você vai ver a história dele, ele foi vendedor de fogão, entendeu? Toda a história dele, tudo que ele fala, se você tirar um pouco o contexto de época, tudo é absolutamente relevante nos dias atuais. Por isso que ele é tido como um cara que, mais do que visionário, ele meio que setapou aí as pedras fundamentais da indústria, né? E sempre eu olho muito David Ogilvy, tem coisas assim que ele fala que hoje em dia é chovendo molhado. Contrate pessoas maiores do que você vai ter uma empresa de gigantes. Eu me lembro que uma vez a esposa dele, quando eu fui pedir autorização, a última, a ex-mulher dele, ele já era falecido e tal, a gente estava em Cannes, e não precisava, a marca David era da Ogilvy e tal, enfim, quando a gente lançou a David, mas a Erta, foi a última esposa dele, estava lá, e eu fui pedir a bênção para ela. E ela falou, a gente estava num evento da Ogilvy e tal, eu contei a historinha da David, ó, estamos lançando, vai ser uma outra marca com o nome do teu marido, do Que David e tal. massa. E ela falou, Musa, faça, ele ficaria muito feliz. Ela não me conhecia, tá? Me conheceu ali e tal. Ela falou, vou te falar uma coisa que meu marido sempre falava. Quando ele tinha um problema, ele saía para caminhar um pouco. Vai caminhar. E o que que é caminhar? Sai do barulho e vai pensar 2, 10 minutos. Entendeu? Então tem muita coisa ali. Essa cultura da David que você vê, eu acho que o que a gente fez bem lá, a gente concentrou. A gente está ali muito concentrado. Mas ela veio muito do David Ogilvy. Eu estaria mentindo se eu falasse, veio do Musa, entendeu? Não, não veio do Musa. E o Veio que é que dali o. e a gente conseguiu colocar num lugar onde, para mim, adere com o que eu acredito, então eu posso ser um embaixador disso. Tá. Assim como eu sou na Ogilvy, entendeu? Então eu costumo falar assim, aonde eu trabalho mais na Ogilvy? Com quais contas eu me envolvo mais? Cara, onde tem verdade, onde o cliente fala, cara, achei uma merda, achei ruim, acho que temos que fazer isso, me conta a tua verdade, Uhum. entendeu? E assim como você pode me criticar e eu te criticar, e a gente tem uma relação de verdade, e também são relações. Assim, a gente fala muito de intimidade, as próprias pessoas da Ogilvy, da David e tal, mesmo na Ogilvy tem isso. Em alguns momentos, em diferentes momentos da vida, a gente trabalhou junto e voltou a trabalhar juntos. Isso vale para clientes, isso vale para. É cíclico. As E relações a são quantidade cíclicas. de cliente que um dia passou pela Ogilvy e volta. Você falou de AF aqui, a AF é um cliente que foi cliente antes e voltou. Não, a gente quer trabalhar com a Ogilvy por causa do time que está lá. Por quê? Porque sente essa cultura. Na David também, a campanha de Nômade, quem a Fantástico. cliente está lá, era BK. Você entendeu? Então, Uhum. assim, a gente vai fazendo essas conexões, por quê? Porque as pessoas são de verdades. São de verdades, foi óbvio, foi péssimo isso. As pessoas todas são de verdade. Independente das verdades, agora no plural, de cada uma delas. Então eu acho que é um pouco isso, entendeu? A gente não está falando de publicidade, a gente não está falando de uma técnica, a gente está falando de autenticidade, de autoconhecimento e de dizer a verdade sobre o trabalho e buscar conversar com o mundo como ele é hoje. Eu não estou Uhum. dizendo era mais legal antes, hoje é chato. Não. A gente tem muito mais recurso hoje. O que a gente pode ter, o que a gente não pode ter é preguiça. Musa, qual que é a maior dificuldade de você conseguir fazer uma publicidade para todo o Brasil? Um país continental como o nosso. Eu acho que é falar com todo mundo hoje, né? Entender as nuances.
dos canais de mídia e de essa mensagem chegar. Hoje eu tenho uma infinidade. Você tem poucos assuntos ou poucos temas que pertencem iguais a. Então acho que a dificuldade é isso. Televisão aberta ainda tem um alcance enorme dentro da população, para um tipo de população. O digital ele chega violentamente para todo lugar também, independente se eu estiver falando aqui com recortes de YouTube ou não YouTube, WhatsApp, Kawaii, enfim, TikToks e afins. Você tem essa escala. O Brasil é mega aderido a qualquer plataforma aqui, com toda a conexão que a gente chegou nesse lugar. Mas eu acho que é entender, às vezes, também lembrar que você tem que ter muito mais ferramentas. Então, em tese, está mais fácil. O que ele está é muito mais fragmentado, o que ele demanda é um tipo de criação, um tipo de mensagem para cada lugar. Talvez exija mais do profissional, do anunciante e do profissional do lado de cá. Mídia, conteúdo, né? Ter muito mais, usar mais ferramentas, entendeu? Ter mais. Antigamente você podia, sou bom de filme, sou bom de anúncio, resolvi meu problema. Tu que passou já 30 anos e por zilhões de frentes assim da publicidade, falando de marketing de influência, de influenciadores em específico. Tô me lançando aqui, vou para vocês me A contratam partir de aqui, hoje, vamos seguir, ó, Fmusa, LF Musa, vamos aí. Mas tu tem que ser mais autêntico na tua internet. Tá só filho, tá só família, eu quero ouvir a opinião. Então, mas isso aí mas é autêntico isso aí, tá? Isso é autêntico, isso é autêntico. O problema é que se eu der opinião, cara, eu ainda tenho muito boleto para pagar. Eu te entendo, eu também tô bem. Meu sonho, eu vou te falar, tô procurando um sócio, isso não é mentira. Do quê? Tô procurando um sócio, não é mentira. Tem uma borracharia. Não preciso do dinheiro. Abre minha borracharia ali tranquilo, bota uma cadeirinha na frente, que furou o pneu, troca aí, vamos não sei o quê. Pô, hoje eu tenho que ter uma imagem corporativa, presto conta, capital aberto e tudo isso e tal. Então eu tenho boleto para pagar. Mas eu tenho opinião, a gente só tem que ter cuidado. Mas assim, o que você vê na rede social sou eu. Eu não fico lá cuspindo publicidade só. Falando, olha só a nova tendência disso daqui, eu acho um porre. Que é chato. É o que eu faço, que eu odeio que eu faço isso. E o que eu mostro é a minha vida como ela é, entendeu? Às vezes ela é vida de novela, Nossa, o cara tá lá em Cannes. Eu falo no sentido de opinião, porque é muito bom. Quando eu ouço teus podcasts, até pegar uns cortes deles, assim, que a gente vai dar vários cortes. Cara, tem umas coisas que eu falo, cara, esse cara é muito gênio. Tipo, falando sério, assim. Eu vi algumas coisas, vi até do Primo Cast que saiu agora, eu achei muito forte. Porque tem personalidade. E aí depois que eu começo a ouvir o que tu fala, eu começo a entender os negócios e as campanhas, como de fato um líder ele consegue dar personalidade, tom e cultura para os negócios. Isso é muito impressionante, assim. E eu acho isso muito animal, sabe? Assim. E eu acho que esse é um pouco do papel que eu me encontrei depois de 30 anos e aonde eu tô hoje, é muito isso, é jogar um pouco de luz na carreira das pessoas. É menos sobre o que eu faço e mais da cultura que eu tenho. E sobre a cultura que eu tento preservar ali, essa questão. Agora, de opinião é isso, cara. Opinião a gente tem sobre tudo. E acho que tem uma coisa que eu tomaria cuidado, porque você pode ter. Opinião tem quem tá dentro do negócio. Então são poucas áreas que eu posso dar a minha opinião. As outras eu posso dizer que eu tenho a sensação de. Porque hoje é uma outra coisa. Verdade. Opinião virou moedinha de 50 centavos. Tá espalhado, todo mundo tem opinião. Só que assim, opinião, vamos lá. Opinião tem que vir de um lugar que você viveu. Se eu for falar do mercado publicitário, 90% das histórias que eu vejo pessoas falando, eu sei que a verdade não é aquela. E as pessoas não dão opinião, elas estão contando sobre a teoria de alguma coisa que não existiu. Então, já tive muito perto do mundo do futebol, lá 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a gente abriu a Nine, a quantidade de coisas que eu lia e o que as pessoas falaram, que não era verdade, eu estava metido ali dentro. Falei, nossa, como é que a galera saiu daqui e foi me falar aquilo ali? Então hoje eu sou muito cético também sobre tudo que eu vejo. Já questiona, né? Porque assim, eu vou falar de política, eu sou político, eu estou lá dentro, eu estou vivendo o Congresso, não posso falar. Eu posso ter a sensação. Então é muito complicado. No futebol, quando eu estou lá dentro, eu falo. Mas eu estou falando de um lugar onde eu participei, onde eu estava dentro. Vou falar do que acontece aqui na tua empresa, eu posso dar uma sensação, eu não posso dar uma opinião. As meninas trabalham aqui, elas podem dar opinião. Você fundou isso aqui, você dá opinião. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente banalizou a questão da opinião num lugar. Eu posso falar de quase qualquer assunto, vou dar a sensação. Muito bom.
Muito bom. Diferente de opinião, porque eu acho que a opinião que eu quero ouvir é de alguém que vive aquilo ali dentro. Então, eu posso dar opinião sobre casamento? Posso. Fui casado 2 vezes, separei 2 vezes. Aí eu tenho, talvez, não é nem lugar de fala que eu tô falando, eu tô falando, são outras coisas, é conhecimento de viver na prática alguma coisa. Aí tu dá opinião. O resto eu acho que é sensação. Essa diferença as pessoas estão misturando. Tem um monte de gente dando sensação e gerando barulho no sistema e criando teorias, né? Quando a opinião deveria ser alguém de vive lá dentro. A gente fala muito isso com cocriação. Às vezes a gente tem que falar do norte do país, ou do agro, ou do sul, e ninguém melhor do que quem tem a opinião real para falar sobre isso. Então, às vezes, concorrência, às vezes alguma agência pluga a gente, pô, me ajuda aqui nisso, vamos construir isso junto, a gente precisa, já que a gente tem essa especialidade de regionalidade. A gente fala, cara, peraí, vamos trazer a galera, vamos ouvir. Vamos ver quem tem realmente a opinião. Ou até vai lá para observar, porque às vezes a pessoa vem, ela não tem capacidade de verbalizar, porque é tão presente na vida dela que ela acha que aquilo é comum para todo mundo. E não é. Eu sei porque eu vivi, nem é tão longe, Limeira, estamos aqui pertinho de São Paulo, mas eu tenho uma família que tem várias nuances ali. Você vai para o Rio Grande do Sul, é outra história. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Nordeste, você vai para Manaus, que eu não conheço. A Coca-Cola acabou de voltar de uma reunião que fizeram no meio do Parintins. Foi foda. Cara, eu não tinha noção que aquilo acontecia no Brasil. Não é que eu não tinha noção. Tinha visto. Vou dar opinião. Não, já vivi, não vivi. Fiquei curioso, mas eu tenho certeza que o azul e o vermelho, aquilo ali... Cara, eu fiz um vídeo sobre isso. E eu achei assim, a Coca-Cola... Mas isso a Coca-Cola azul. Então, pra surfar na onda do norte, pra falar com... Mas tava lá, tá? Cara, a região inteira tava lá. A galera que não é brasileira foi lá. Eu, como brasileiro, não fui. Me senti mal com isso. 10 dias atrás, estava em Foz do Iguaçu. Não conhecia Foz do Iguaçu. Fui lá, peguei, andei em Foz, tal, vi as cataratas e tal. Mas eu vou muito com esse olhar. A gente tem que ter um olhar meio... Eu não sei qual é a antroposofia, qualquer fia da vida aí, mas essa capacidade de observar as nuances de quem vive lá sente o quê, né? Fui lá tem uma comunidade de árabes super forte ali em Foz também, com restaurante, com isso, com aquilo. Observar, estavam lá. Então eu acho que é a gente se colocar num lugar de curiosidade e de entender a verdade do outro e saber que, cara, de novo, a porra da bolha que a gente vive pode ser o algoritmo, o não algoritmo, o bairro. A gente tava falando aqui, quem aí já foi no Tatuapé? Pode ser outra cidade. É outra cidade. É outra cidade. Na Moca, eu levo, e eu tento fazer isso para os meus filhos, eu tento furar as bolhas. Vai no Brás, vai na Galeria Pajé do Brás, não é a mesma da República, é do Brás. Vai ver o que a galera tá, vai ver como eles estão se comunicando, vai ver. Não precisa ir a menina do Big Brother que apareceu, as pessoas falam porque esqueci o nome dela, a Bia. Mas aí, de novo, estereotipa. Você faz um estereótipo, o que a gente fala, olha que legal. A gente tá estereotipando, porque a partir de você tem uma visão. Cara, mas vai ver o que tá sendo feito. Real. Vai ver como é que as pessoas vendem. Vai ver a caricatura. Vai no Brás, vai ver. Não é colocar um chimarrão na mão, um chapéu de couro e achar que tá fazendo regional. E observar, entendeu? Porque observar o chimarrão, por exemplo, em Foz eu vi um monte de copo Stanley tamanho chimarrão. Achei divertidíssimo e brega pra caramba. É verdade. Você não sei quem, mas eu vi isso lá em Foz. Tô falando que eu vi em Foz. É um copo Stanley de um. Eu falei, pra isso, é pra tomar chá, pra tomar, sei lá, cada região tem um nome. Lá tem um nome X também, mas é pra cápsula do chimarrão. Ou você toma você vai Mas aí tem o cara da cuia, imagina um dia lá, chega um moleque descolado ou uma menina, ou sei lá quem, com um Stanley, então meu chimarrão tá aqui, o outro com a cuia. Temos que entender que vai ter um conflito. Vai. Alguém vai olhar aqui, não é um conflito. E uma marca tem que olhar disso, rir e entender esse conflito. É isso aí. Entendeu? Então eu acho que é esse olhar, essa curiosidade do mundo, que a gente tem que tirar os publicitários de dentro da agência, tirar qualquer um que está em comunicação de dentro do lugar confortável do escritório ou do bairro. Eu me lembro, tem 15 anos, tá? Foi na minha época da minha primeira filha, que está com 19. Eu estava na Ogilvy e tal, e na criação ali e tal, e achei que estava no momento, estava todo mundo muito parecido, assim, né? E eu estava experimentando ser pai a primeira vez, tipo 2, 3 anos, então faz uns 15 anos, a Clara devia ter uns 3 para 4 anos. E o Anselmo estava comigo ali, ele também tinha duas meninas, também tinha filho e tal. E a gente foi junto pro zoológico. Eu me lembro que eu falei, gente, quem aqui já foi no zoológico de São Paulo?
Porque eu tinha certeza que a galera que trabalhava ali na criação ali, ou não tinha filho, ou não era casado. Quem já foi, meu primeiro projeto foi ir no Jardim Botânico aqui, revitalizar o Jardim Botânico com um produto que nem existe mais. E eu não tinha nem noção, mas você vai no zoológico, você vê a galera ali fazendo turismo no fim de semana no zoológico, o que eles estão comendo, o que não estão, como é que tá a população e tal. E você começa a fazer essa pergunta, tá bom, você pode ser vegano, mas e quem vai na churrascaria? Você sabe o que acontece? E quem vai no forró? A gente falou da GR6. O que é o movimento do funk? O que são os bailes de rua que acontecem? Tá, eu não estou dizendo que eu acho legal nem deslegal, nem isso, mas tem que entender que tem uma cultura ali, que tem coisas acontecendo e que vão. Muita gente envolvida. E muita gente envolvida e que muitas vezes conecta a classe A com a E, tá? É isso aí. Porque, assim, a menina rica que na escola tá ouvindo, a menina da escola pública também tá ouvindo. Então, às vezes, a gente busca conexões que não estão na nossa teoria, no PowerPoint ou no, sei lá como é que chama, qualquer keynote da vida. Esta curiosidade que eu vejo as pessoas perderem a vontade disso muito rápido e estarem muito. É muito mais fácil dar opinião e cagar uma regra, entendeu? Por isso que assim, eu posso ter sensação. Opinião são raras as que eu posso ter. Queria finalizar sobre o marketing de influência. Na tua opinião, um cara que já passou 30 anos, já viu muita bolha, muita coisa surgir, acabar, falamos de aplicativo, tudo. O marketing de influência, qual momento você acha que a gente vive hoje? E se você tivesse uma sensação do que vai vir lá na frente, o que é que você diria pra gente? Eu acho que ele, como tudo, ele cresce, cresce, cresce e vai ter um momento onde vai consolidar e coisas estão acontecendo. Acho que a gente tem que observar mais. Então, assim, o marketing de influência, todo mundo quer ser influencer. Beleza. Deixa eu contar uma coisa. Nem todo mundo será influencer. Verdade. Todo mundo quer ganhar dinheiro com o digital. Outra novidade. Nem todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas, assim, é um mercado que está em expansão, que é real, que influencia. Agora, eu acho que essa influência tem que vir de um lugar de verdade e de opinião, não de sensação. Então, todo mundo... Porque a pessoa que se lança influencer sem ter feito nada... Eu não sei como é que a pessoa nasce influencer, entendeu? Mas se ela falar de uma verdade dela, ela já está influenciando. Então, eu acho que nasce daí. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de comunicar. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de verbalizar e trabalhar uma vivência. Mas eu acho que assim, vai ser cada vez mais sobre tecnologia que vai identificar ou vai ser muito mais saber quem é... Olha só, também de shampoo. Tu me lembrou falando lá fora. Tem mais de 15 anos, não tinha digital, não tinha nada. A gente fez um projeto gigante com cabeleireiros de bairro dentro da Unilever. Por quê? Porque as influenciadoras de beleza eram as meninas que faziam o cabelo e que lavavam os cabelos das mulheres. Não estou falando de salão high-end, estou falando de bairro, da capilaridade que tem o salão de beleza ali. E quem eram as influenciadoras? Aquelas ali que estavam o dia a dia ali falando. Mas é isso. É a manicure. Existe, tá aí. O que eu estou falando é que a tecnologia só está contando uma história que sempre existiu. Potencializando o influenciador, isso, né? O influenciador já existia. A gente fez uma campanha na David, em Buenos Aires, faz 10 anos, pelo menos. Que foi genial. Genial, falando de influenciador. Foi o primeiro TED Talk. TED Talk chegou em Buenos Aires. Sabe como é que a gente fez a campanha? Pegamos 50 taxistas de Buenos Aires, treinamos os caras e contamos quais eram os assuntos que iriam ser... A campanha, foi a primeira campanha de influência, eu acho. Ali, foi do TED Talk. Depois eu vejo se eu acho. É o mesmo conceito, né? É o mesmo conceito. A gente pegou um grupo de 60 taxistas, contamos, ó, Vinícius vem aqui falar da história de quando ele subiu o Himalaia e desceu e papapá, bababá. Entrava alguém no táxi. Você sabia? Que vai ter... Mira, não falava nem do técnico. Mira, conheces a história da pessoa que morreu e não sei o quê, papapá. Não, que isso? Ah, não sei, mas vai ter um TED Talk, o tipo vai vir a falar. Ah, não, para. Isso aconteceu em real. A gente lançou a campanha assim. Então a influência sempre existiu. Tá aí. Agora é preciso de uma ideia. E daí entra a parte criativa. Porque se eu chegar aqui e falar, gente, estamos aqui com essa televisão TCL, papapá, compre. Isso não é influência. Entendeu? Por isso que eu volto. A influência... Isso é mensagem. Já existiu. Existe e continua existindo. O que a gente não pode abrir mão é da criatividade. Pode ser do próprio criador do conteúdo, que nem todo mundo tem essa capacidade de fazer.
E eu acho que vem daí a diferença, entendeu? Mas eu não posso. Eu sou influenciado por influenciadores, obviamente. E também faço uso disso. Eu só estou dando um contraponto que isto é. O ser humano vive em sociedade. Logo, o conceito de influência vem do ser social, que é o ser humano. Que é de influenciar, no sentido básico da palavra. Da mesmo. palavra, É. né? Entendeu? A manicure. E agora a gente tem os creators, né? Que eles não necessariamente precisam ser influenciadores. Não, mas eles estão entregando. Então, é isso que eu tô dizendo. Mas a gente precisa ter humildade de não cravar, e sim viver e ver e explorar isso aí, entendeu? Musa, eu ficaria 3 horas aqui batendo um papo contigo. Mas, cara, assim, foi genial. Você é um cara que me inspira. Vocês vão me lançar de influenciador Você aqui, me- quero só ver. você E me meu sotaque, influencia? meu sotaque é de Limeira, de interior de São Paulo. Posso falar aí pro agro, posso falar de colunismo social, que minha avó foi colunista social, ela posso falar de vários assuntos. Já está lançado aqui, esse influenciador aqui já chegou. Agora, para pagar para fechar um contrato com a marca com esse influenciador, tem que ter muito dinheiro, viu, amigo? Comigo? É, claro. Nada, sou facinho. Obrigado, irmão. Você é foda, viu? Parabéns Não, mesmo. obrigado E é um vocês. orgulho estar aqui com você. Espero que vocês tenham gostado como eu. Eu sou fã desse cara, de todo o trabalho dele, todo o legado que ele deixou aqui para publicidade. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.